Então, queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 2. No domingo passado, pela manhã, nós meditamos em Daniel, capítulo 1. E foi um tempo em que nós ouvimos de Deus, falar a nós como cristãos sobre o valor da integridade, o valor que tem na vida do cristão a manutenção dos princípios cristãos, os valores de Deus, e como que aquele jovem que passou por um tempo tão difícil, que foi o distanciamento da família, o distanciamento da sua nação, o tempo que viveu no exílio, e sendo agora desafiado a uma nova fase, mesmo que no palácio, mas seria um palácio de um rei pagão, Nabucodonosor, de uma nação pagã, que não era a dele. Tanto Daniel como seus amigos também, 3 adolescentes jovens, Ananias, Misael e Azarias. Então, no domingo passado nós falamos sobre essa experiência nova na vida desses irmãos lá do passado. E hoje nós continuaremos, aprove ao Senhor, que pudéssemos estar aqui trazendo uma meditação sobre a mudança que Deus pode fazer nos tempos e nas estações da vida das pessoas, tanto de suas vidas como também de uma nação, de um povo. E foi isso que aconteceu logo no capítulo 2, narrado aqui pelo próprio profeta, irmão Daniel. Então, queridos, nós vamos ler o texto. O texto da nossa meditação é longo, mas eu vou resumir numa parte, Daniel, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 23. Vamos ler esse trecho, e a partir dele nós começaremos a trazer aquilo que Deus colocou como meditação, e para a edificação espiritual de nossas vidas. Daniel, capítulo 2, do versículo 12 ao 23. O contexto, e é importante eu dizer para os irmãos, antes de começar a ler, o contexto é o momento em que Nabucodonosor teve um sonho que o incomodou, que o perturbou, e não conseguindo então a interpretação, por ele e pelos seus assessores, que o texto vai nos mostrar quem eram. Então, Deus usa Daniel para começar a operar uma obra transformadora de mudança de tempos e estações na vida dele, dos seus amigos, na vida de uma nação, e revelar este sonho que Nabucodonosor teve, mostrando que Deus é o Deus que muda o tempo e as estações de toda a terra, de toda a humanidade. Então vamos ler o texto agora. Isto deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, e assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados então saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel, e diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele.
Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Feche seus olhos mais uma vez nesse momento e vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, porque podemos estar com a Tua palavra, Deus, aberta diante dos nossos olhos e podemos estar com os nossos corações e mentes abertas diante do Teu Espírito Santo para te ouvir. Revela a nós, Senhor, agora aquilo que precisamos ouvir, que só o Senhor sabe e que o Senhor também já reservou para falar a Tua igreja, os Teus filhos nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor, e amém. Queridos, o Deus que muda os tempos, as épocas e as estações. Esse é o tema que eu gostaria de trazer para a reflexão dos amados irmãos. Há situações nas nossas vidas, e os irmãos podem se recordar de algumas delas, se não estão vivendo algum momento assim, em que o controle parece fugir das nossas mãos. Ficamos assim, perturbados, desesperados, desnorteados. Essa é, a atitude e a reação de quem está passando por um momento difícil, um tempo difícil na sua vida. Uma pessoa perturbada é essa pessoa que perdeu o norte, é essa pessoa que não sabe o que fazer num momento em que precisa fazer alguma coisa. E esse texto nos mostra algo que Deus começou a fazer na vida de uma nação, na vida de um rei, na vida dos seus servos, a partir de uma perturbação. Uma questão prática que eu gostaria de trazer para a reflexão dos irmãos é que quando Deus quer mudar as épocas, os tempos e as estações, Ele sempre causa uma perturbação. A palavra perturbação tem por significado uma ação fora da normalidade, um distúrbio, às vezes um mal-estar. E na Bíblia, especificamente nesse texto que nós lemos, escrito em hebraico, a palavra perturbação aqui tem o sentido de golpear, um golpe, sofrido e absorvido por alguém. A palavra perturbação tem sentido de que causa na vida de uma pessoa, às vezes uma dor, um sofrimento, um mal-estar. Perturbar é golpear, é atingir. Às vezes nós sofremos um golpe e conseguimos nos esquivar dele. Esse golpe pode ser físico, uma agressão física, pode ser uma palavra, algo que nos atinge. Às vezes nós absorvemos o golpe, e quando absorvemos nós sentimos. E por sentirmos, também estamos expostos às consequências desse golpe na nossa vida. Então nós percebemos que em vários momentos Deus causou uma perturbação na vida da nação de Israel. Nós vimos que Deus causou perturbação na vida de seus servos, Jó, por exemplo, Davi passou por diversas perturbações, mas quando Deus estava no controle, quando este servo, por exemplo, permitia-se estar sendo controlado por Deus, tinha sua vida nas mãos de Deus, a gente sempre viu um final feliz. Mas nem sempre a nossa vida está sob o controle das mãos de Deus. O nosso livre-arbítrio nos permite, muitas vezes, nos esquivarmos, fugirmos da presença do Senhor, fazemos essa loucura. E nem sempre a nação de Israel esteve também sob o controle das mãos de Deus. Vimos em muitos momentos o povo enredando por caminhos que eram contrários aos caminhos estabelecidos e descritos pelo próprio Senhor. E quando nós, seja de uma forma pessoal, individual, ou seja de uma forma coletiva, saímos da rota estabelecida pelo nosso Deus, nós entramos em colisão com o próprio Deus. E isso causa uma perturbação no nosso ser, porque temos um compromisso com Ele, Ele tem um compromisso conosco através de uma aliança, e este compromisso é que faz com que Deus mova céus e terra, para restabelecer a situação, a normalidade na nossa vida.
Assim aconteceu, irmãos, na vida do povo de Deus, assim aconteceu com Judá, através do cativeiro, por exemplo, e nesse período isso também aconteceu, ou seja, Deus causou uma perturbação na vida de Daniel, adolescente jovem, na vida dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que perderam família, saíram do ambiente natural onde viviam, foram exilados, levados cativos para uma outra nação, mas ali Deus começou a tratar deles, a fazer uma mudança de tempo nas suas vidas. Isto aconteceu agora de uma forma muito específica com o rei Nabucodonosor. Embora fosse um rei pagão, em alguns momentos Deus o usou. Deus usa quem Ele quer. Deus é soberano. E mais uma vez, Deus visita a mente deste homem, a quem Deus constituiu como rei, a quem Deus outorgou poder, para operar não só na vida deste rei, mas através de uma experiência vivida por este rei, pessoas começaram a serem perturbadas nas suas vidas, o que levou-as a uma mudança, a uma transformação. E mudanças e transformações nas vidas das pessoas e de uma sociedade, poderíamos pensar assim, pode levá-las tanto ao sucesso como ao fracasso. Tudo vai depender da forma como elas vão reagir a essas perturbações, a esses golpes, a esses ataques. E na vida do rei Nabucodonosor, em se tratando de uma figura política, que representava ali e detinha em suas mãos, não só o poder político, mas também o poder econômico, Deus lhe atingiu através de um sonho. E o texto que nós lemos, Daniel, capítulo 2, nos mostra que foi um sonho que lhe causou perturbação. Ele não conseguiu decifrar, e foi em busca de uma interpretação deste sonho. E era algo que o perturbou tanto, que ele chegou a pôr em risco a vida de muitas pessoas. Ele desafiou os seus assessores, e a Bíblia mostra que ele chamou os encantadores, os magos, os feiticeiros, os astrólogos, todos aqueles que compunham aquela casta assessora do rei nas suas decisões, né, e colocou em risco, se eles não revelassem aquele sonho, né, eles morreriam. Tal foi o grau de perturbação que aquele sonho causou na mente daquele rei. Isso fez, irmãos, com que Deus lhe mostrasse a sua fragilidade. E isto faz com que hoje ainda, né, Deus venha nos mostrar a nossa fragilidade. Se Ele fez com reis, com soberanos sobre nações, Ele continua inclusive a fazer assim, Ele faz conosco. O importante é nós sabermos que, se Deus está fazendo, é algo bom, porque tudo que Deus faz é bom. Se Deus está fazendo, é algo necessário. E se nós estamos envolvidos nesse agir de Deus, é porque nós estamos precisando passar por esse momento. Seja um momento agradável aos nossos olhos ou não. Seja um momento que nos traz tranquilidade ou perturbação. Mas não importa. Para nós, nesse momento, é importante sabermos que, se Deus está agindo, é porque nós precisamos passar por esse agir de Deus. Ele nos mostra, assim, a nossa fragilidade, assim como mostrou a fragilidade do rei Nabucodonosor, um homem que detinha grande poder, o poder do maior império daquele tempo. Ele era soberano, um monarca, ele unia a si o poder legislativo, judiciário e executivo. Estava tudo na sua mente, nas suas mãos. Então, quando Deus queria fazer uma mudança, por exemplo, naquela nação, envolvendo aquele grande império, bastava Deus fazer uma mudança na mente daquele homem. E assim aconteceu. Então, Deus começa lhe expondo a sua fragilidade.
causando um incômodo, causando uma perturbação. E ele então vai em busca das pessoas. Ele procurou os seus assessores não conseguiram fazer o que ele estava propondo. Não conseguiram trazer tranquilidade, não conseguiram trazer discernimento, revelação para aquele sonho. Mas Deus estava no controle de tudo e de todos. E aquele momento foi um momento de mudança, não só na vida do rei, mas também na vida do jovem Daniel. E indiretamente na vida dos seus irmãos, parceiros de oração, como eram Ananias, Misael e Azarias. Como, irmãos, que Deus opera nas nossas vidas? Precisamos identificar isso, até mesmo para sabermos, né, que nesses momentos em que nós estamos vivendo, momentos perturbadores, possamos ter certeza de que Deus está agindo e possamos identificar a maneira como Deus está agindo. Então ele mostrou a fragilidade do rei, assim como ele mostra hoje as nossas fragilidades, através das perturbações que trazem inquietações para as nossas almas, que nos tiram o sono muitas vezes, a tranquilidade, mas esse é o início de um processo de mudança e transformação. O importante é nós permanecermos acolhidos por Deus, permanecermos debaixo da poderosa e potente mão do Senhor, para assim termos certeza que Ele vai nos conduzir a um final feliz. Mudança e transformação exige deslocamento, exige né, um aprimoramento, e é isso que Deus quer fazer. Não só às vezes a nível externo, mas principalmente a nível interno, na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito. Um segundo ponto que eu gostaria de trazer para a reflexão dos irmãos, é que Deus expõe aqui, depois de expor a fragilidade do rei, Deus expõe o fracasso da sabedoria humana e também o fracasso da falsa espiritualidade. Como que nós podemos ver isso? Olha no versículo 3. O rei chama todo o seu staff, os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, e diz: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Mas o rei então pediu que eles não só interpretassem, mas que, se era aquela interpretação algo sobrenatural, e que seria verídico, real, a mesma fonte de poder que lhes daria a interpretação, poderia lhes dar a revelação do próprio sonho. Então o rei os desafiou: olha só, eu quero que vocês me digam aquilo que eu sonhei. Foi um momento de pânico, foi um momento de terror na vida daqueles homens, que viviam ali comendo da comida do rei, que viviam ali muitas vezes ludibriando o rei, né, lhe dando discernimentos falsos, lhe dando revelações falsas. E eu creio que essa perturbação, uma das provas que ela veio de Deus, foi revelar ao próprio rei algo que estava oculto ali no seu palácio, algo que estava oculto no seu ciclo de relacionamentos. Pessoas que estavam com ele, que andavam com ele, que comiam com ele, que influenciavam suas decisões, suas vidas, a vida de sua nação, e que estavam exercendo um caráter de falsidade em tudo aquilo que falavam. Pessoas mal intencionadas. Assim como hoje nós olhamos ao nosso redor e verificamos que isso ainda é uma realidade. E pode ser que a perturbação, esse tempo difícil que Deus está permitindo acontecer na sua vida, seja para mostrar a sua fragilidade, mas seja também para estampar aos teus olhos o fracasso de uma falsa espiritualidade, seja na vida das pessoas que estão ao seu redor, influenciando de forma errada suas decisões, sua vida, ou seja, uma falsa espiritualidade que até mesmo você possa estar permitindo ser desenvolvida no seu coração.
Talvez essa dificuldade que você esteja vivendo hoje seja também uma oportunidade dada por Deus, para que você possa enxergar o fracasso de uma falsa sabedoria, sobre a qual você tem se apoiado, tem buscado sustentabilidade para a sua vida, no lugar de estar desenvolvendo o aumento da sua fé, buscando a sabedoria que vem de Deus dos altos. Talvez você esteja hoje construindo uma vida sobre uma falsa sabedoria, que vem de homens, que não vem de Deus, que não vem dos céus. Naquele momento, no versículo 8, nós percebemos que algo novo, que já era processo dessa transformação na mente do rei, o fez mudar a rotina de como ele lidava com os seus assessores. Versículo 8, então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são então capazes de interpretá-lo para mim. E aí, irmãos, já era a segunda tentativa daqueles homens, assessores do rei, de ganhar tempo realmente, de safar as suas próprias vidas, uma vez que aquela proposta revelava quão era frágil a sua sabedoria e a sua espiritualidade. Lembrando que nesse staff, nesse grupo de assessores do rei, estavam ali sacerdotes, pessoas, né, que davam palavras de direcionamento para o rei e para outros, né, dizendo que vinham da parte de um Deus babilônico. No versículo 10 diz que os astrólogos responderam então ao rei, dizendo: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. E aí preste atenção, eles disseram: ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Essa última frase, ela é emblemática e reveladora para nós. Deus coloca em xeque naquele momento o pensamento e a espiritualidade daqueles homens que assessoravam o rei. Viviam presos a uma religiosidade que não lhe causava nenhum crescimento. E eles, depois de se virem numa situação de incapacidade de fazer aquilo que o rei estava pedindo, eles assumiram dizendo assim: olha, somente os deuses é que têm condição de fazer isso. Se eles fossem de Judá ou de Israel, eles iam dizer: somente Deus pode fazer isso que o Senhor está pedindo. E eles disseram: mas os deuses não vivem entre os mortais. Uma teologia completamente contrária à nossa. Porque o Deus que nós acreditamos, o único Deus que criou os céus e a terra, sempre manifestou o seu desejo de viver entre os homens mortais. O grande problema foi o pecado que entrou na humanidade, mas mesmo assim o Senhor então pensou numa forma de reconciliar a humanidade consigo. Então pensou em dar seu Filho Jesus, seu primogênito único, né, unigênito único em espécie, para morrer pelos nossos pecados e assim então trazer propiciação, perdão, nos livrar de uma culpa e, portanto, reconciliação do nosso relacionamento com o Senhor. Então Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, ele demonstra o seu desejo de viver entre nós. O apóstolo João, no seu evangelho, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós, ou seja, esteve entre nós. A palavra tabernáculo significa habitação. E não só no Novo Testamento nós podemos ter o exemplo
amostra desse sentimento de Deus, que proporcionou a vinda do seu Filho para viver como ser humano entre os homens, como no Antigo Testamento, Deus deu a Moisés o projeto do tabernáculo, por isso o nome daquela construção móvel que lhes acompanhava durante o deserto, era o local de adoração, era o local da habitação de Deus, recebeu o nome de tabernáculo. Ao longo do deserto, no caminho da terra prometida, saindo de um cativeiro lá no Egito, Deus demonstrou o seu desejo de habitar no meio do seu povo, de estar com o seu povo, de tabernacular com o seu povo, através do projeto do tabernáculo, que era sempre montado e desmontado na medida que o povo ia caminhando em direção à terra que Deus lhe havia prometido. Então essa é uma teologia não judaica, mas babilônica, que os deuses não queriam e não habitavam entre os seres mortais, entre os homens. Deus então estampou na mente daqueles homens como que era fraca a sua espiritualidade, diferente do que aconteceu na vida de Daniel. E aí a gente percebe que as mudanças, as transformações que aconteceram na vida de Daniel, causadas por aquela perturbação na mente do rei, ou seja, poderia ser também uma perturbação na vida de Daniel. Como o fato foi, de fato foi, mas não foi tão agressiva, não foi tão forte, porque Daniel já estava preparado para ela. E nós vamos ver isso. Ou seja, um outro ponto que eu quero trazer para a reflexão com os irmãos, é que o que nós devemos fazer quando não encontramos uma resposta para os nossos problemas? Ou seja, o que nós devemos dizer quando não sabemos o que responder? Daniel já era um homem preparado espiritualmente, a espiritualidade de Daniel era forte. A Bíblia sempre traz testemunho de que era um homem que orava pelo menos 3 vezes ao dia e com um tempo de qualidade na presença do Senhor. A primeira maneira como Daniel reagiu àquela situação, que poderia ser uma grande perturbação para ele, porque ele estava inserido no rol dos sábios da Babilônia. Ele e seus irmãos haveriam de morrer junto com aqueles astrólogos, magos, encantadores e feiticeiros. A primeira forma de reagir foi ter cautela. E isso que eu gostaria de trazer para os irmãos como um conselho bíblico, para quem está vivendo um tempo assim, de desconforto, de mal-estar, mas que seja um tempo de despertamento, de crescimento, a partir da maneira como você poderá reagir. Daniel reagiu com cautela, e cautela significa precaução para evitar um dano, um prejuízo, um transtorno. No meio jurídico existem ações ou medidas cautelares, justamente para resguardar o direito dos cidadãos, não causando prejuízo a quem não pode ter, a quem não é justo sofrer. No versículo 16, olha como Daniel reagiu. Quando ele soube daquela ordem, daquele decreto do rei, ele disse: por quê? Disse Arioque, né? Por que o rei fez um decreto tão severo? E no versículo 16 diz que diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e então ele daria a interpretação. 3 coisas Daniel mostrou aqui, dentro dessa ação cautelar que ele fez. 3 coisas. Primeiro, ele mostrou a sua dependência de Deus. Ele sabia que a resposta viria de Deus. Ele dependia de uma resposta de Deus. Então ele não poderia assim rapidamente sair falando aquilo que estivesse em seu coração, sem antes ter orado por aquele propósito. Pare e pense um pouquinho agora se em algumas vezes você não errou e não fracassou por conta de ter agido assim sem cautela, ter falado ou ter feito alguma coisa diante de uma provocação, sem antes ter orado por aquele motivo específico. Daniel pediu um prazo ao rei. Segundo,
Daniel sempre se colocou como um instrumento de Deus. Então tudo depende, irmãos, da forma como você se coloca diante do problema que está à sua frente. Você é você, ou você é quem está na sua retaguarda? Você é a pessoa, o Sandro, por exemplo, ou você é o servo de Deus que está a serviço do Deus vivo? Isso é se colocar como um instrumento. E Daniel percebeu que, mais uma vez, diante daquela situação difícil que ele estava enfrentando, ele poderia fazer daquela situação uma oportunidade para ser um instrumento de Deus, livrando não só aquelas pessoas da morte, como também a si mesmo, os seus amigos. Ele estava percebendo que era uma oportunidade. Ele não sabia qual era a revelação daquele sonho, mas ele sabia que Deus poderia ter dado aquele sonho ao rei, e que Deus se deu aquele sonho ao rei, tinha alguma coisa importante naquele sonho, que poderia mudar, mexer com a vida de muitas pessoas, inclusive a dele, a de seus amigos e da sua própria nação de Judá. Tudo depende da forma como você se porta diante dos sofrimentos, diante das perturbações que a vida lhe traz. Daniel se portou como um instrumento a ser usado nas mãos de Deus. E a terceira forma que mostra aqui a cautela devida tomada por Daniel foi o fato dele não ter agido isoladamente. A Bíblia nos mostra que ele solicitou a intercessão dos seus irmãos. Olha só no versículo 17. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados juntamente com os outros sábios da Babilônia. Você tem se portado assim diante das dificuldades que tem enfrentado? Às vezes não são questões assim tão graves como essa, enfrentada por Daniel. Às vezes elas não chegam ao extremo de pôr em risco a sua própria vida, iminência de morte, mas elas mexem às vezes com as estruturas familiares, com as suas estruturas emocionais, pode interferir na sua profissão, no seu trabalho, pode interferir na sua vida eclesiástica, ou seja, na forma como você serve ao Senhor, pode interferir em tantas coisas. Nós precisamos, irmãos, dar a atenção devida e ter a cautela necessária nesses momentos, porque sendo momentos difíceis ou não, sendo complexos, complicados ou simples, se nós percebemos que há um mover, um agir de Deus, nós precisamos buscar a nossa colocação aí. Somos instrumentos, somos dependentes da sabedoria de Deus e mais, precisamos da oração dos nossos irmãos, irmãos de confiança. Além de solicitar a intercessão dos seus irmãos, e aí eu trago isso como um conselho para nós que somos irmãos, precisamos ter sempre no nosso ciclo de relacionamentos pessoas em quem nós confiamos, que irão orar por nós com a seriedade devida, irão orar por nós com a piedade necessária, irão orar por nós com a compaixão, com a misericórdia de quem compartilha conosco dos nossos problemas, apesar de diretamente não estar inserido nos nossos problemas. Essa é a figura do verdadeiro intercessor. E é por isso que a palavra de Deus diz lá na carta de Tiago, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A gente olha para uma experiência de uma mulher como Esther, a rainha Esther, vivida neste tempo aí de Daniel, no Império Medo-Persa. Ela se viu numa situação em que só ela poderia interceder diante do rei para a mudança de um decreto no qual o rei tinha permitido a matança dos judeus. E como que aquela mulher reagiu, irmãos? Ela chamou
o seu povo a orar e jejuar, e não só chamou o seu povo para orar e jejuar em prol daquela causa, como disse, eu e as minhas servas também jejuaremos e oraremos. Daniel já tinha uma vida de oração, mas ele sentiu necessidade de ter mais pessoas orando por ele naquele momento. É isso que a gente entende pelo termo muito usado, chamado cobertura espiritual. É o fato de você ter alguém envolvido espiritualmente com o sucesso da sua vida. E é importante, irmãos, nós como crentes, cristãos que somos, não só termos em nosso rol de relacionamentos pessoas da nossa confiança, pessoas que nós sabemos que gostam de nós, pessoas que nós sabemos que nos amam, pessoas que nós sabemos que são comprometidas com um evangelho vivo e real, pessoas que nós sabemos que, se pedimos oração, de fato orarão por nós. Mas é também importante que a gente esteja no rol que estas pessoas têm para si, dos seus intercessores. E eu tenho aprendido uma coisa: só dá valor às orações intercessórias aquele que pelo menos um dia se colocou como intercessor através das suas orações pela vida de alguém. Deus nos permite crescer nos nossos sofrimentos, mas também nos permite crescer, amadurecer, evoluir com os sofrimentos dos outros, quando nós nos envolvemos como intercessores pela causa dos outros. E aí eu te pergunto, é melhor você crescer com o seu sofrimento, ou crescer pela experiência de ter sido um intercessor por alguém que sofreu? A preguiça espiritual, irmãos, e ouça essa palavra, que é dada com carinho, e só nesse tom que eu gostaria que os irmãos entendessem e compreendessem. A preguiça espiritual na vida de muitos crentes tem lhes impedido de crescer, de amadurecer, de evoluir na sua fé, na sua espiritualidade e do seu relacionamento com Deus. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente não tem como não ver situações que nos levarão a nos colocarmos como intercessores, não só por pessoas, mas também pela sociedade. Agora, uma realidade que eu tenho visto, os crentes não querem orar, têm preguiça, e se não oram nem por si, só vão orar pelos outros, irmãos. A igreja evangélica, a igreja cristã, só vai crescer realmente, de fato, a partir do momento em que ela descobrir a preciosidade, a grandeza e a riqueza de um ministério que se chama ministério de intercessão, oração e intercessão. Deus nos revela, derrama sobre nós grandes bênçãos, quando nós nos predispomos a orar pelas outras vidas, por outras causas que diretamente não são as nossas, mas que nos farão crescer também. Amém? Daniel teve um comportamento aqui dentro dessa maneira de reagir àquela perturbação. Ele fez a sua oração, ele levou os outros a orarem, a intercederem, mas ele volta aqui e faz uma oração de agradecimento. Isso é fundamental, irmãos. A gente não só deve orar para pedir, há riquezas nas orações de gratidão. Versículo 19 e 20. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Olha que coisa linda, você orar e Deus te responder. E foi uma visão muito clara. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Isso é uma oração de gratidão, queridos. Uma outra forma como Daniel reagiu, ele não puxou os holofotes para si,
Ele não usurpou a glória de Deus em momento algum. Aliás, ele sempre deixou claro que aquilo que haveria de acontecer seria uma obra de Deus. Ele seria simplesmente um instrumento, um vaso de barro em quem o tesouro estivesse dentro dele. Nós não podemos esquecer disso em momento algum. Somos apenas barro, irmãos. Quando muito, vasos de barro que cumprem o seu papel. Mas o tesouro que é o Espírito Santo, o tesouro que é a obra de Deus, o tesouro que é o Evangelho de Deus, como disse o apóstolo Paulo, está dentro de nós. É Deus quem nos dá. Versículo 26, o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? As duas coisas diferentes. Dizer o que ele sonhou e dizer a interpretação daquilo que sonhou. E aí no versículo 27, Daniel responde: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Amém, irmãos? Agora pare um pouquinho e pense. Eu já tive experiências assim. Eu já compartilhei de experiências assim com irmãos e irmãs. O Deus que revela mistérios. O Senhor falou: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 3,33. Irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor, para que Ele nos revele aquilo que está oculto aos nossos olhos. Você pode ser um crente limitado. O que eu quero mostrar com isso e usando essa palavra? Ou seja, você pode limitar o agir de Deus na sua vida, trazendo Deus somente as coisas que os seus olhos veem, que os seus ouvidos ouvem. Isso é fácil. Basta ter um pouco de fé, que você vai clamar pelo socorro de Deus diante do perigo que está iminente aos seus olhos, ou diante das verdades que você está ouvindo. Mas isso fará de você um crente limitado. Limitado às dimensões humanas do seu ser. Mas quando você ora pedindo a Deus que Ele revele o oculto, os mistérios, aquilo que os seus olhos humanos não veem, seus ouvidos não ouvem, você começa a saber de coisas que poderiam comprometer a sua vida, coisas importantes da sua vida, como família, como trabalho, onde vem o sustento seu, e que você não sabe. E quando Deus mostra, porque pedimos para mostrar, a gente tem tempo de cortar o mal pela raiz. Muitas vezes Deus nos dá livramento sem a gente orar, sem a gente pedir para Ele nos revelar o que está oculto. E até mesmo os livramentos continuam ocultos a nós. Ou seja, somos libertos, somos livres, mas não crescemos, não evoluímos, porque não sabíamos por onde estávamos caminhando e para onde esse caminho iria nos levar. Deus nos desviou, do laço do passarinheiro, a gente continuou a viver da mesma forma, sem crescimento nenhum. Agora, sabe você, fique sabendo de uma situação, de um perigo que está te esperando ali na frente, de uma trama que está sendo feita contra você, contra alguém da sua casa, da sua família. Fique sabendo de algo que vai comprometer a sua alegria, a sua felicidade. E Jesus disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E comece a orar a Deus. E aí você vê o livramento de Deus. Olha o quanto você não vai crescer diante dessa experiência espiritual que o Senhor permitiu você ter. Daniel era alguém que, apesar de jovem, isso foi só o início do seu ministério. A gente vai ver ao longo do livro de Daniel, que não é grande, eu até aconselho os irmãos que leiam o livro todo.
como que Deus usou este jovem, e é da forma como ele começou, o seu ministério, orando para que Deus lhe revelasse o oculto, e por conta disso, irmãos, nós vemos que Daniel é um livro também escatológico, que traz revelações das coisas que ainda hão de vir. Daniel e Apocalipse registram revelações das coisas futuras, coisas ocultas que ainda vão se revelar a nós. Você quer ser um crente limitado? Ou você quer ser um crente como Daniel? Que não foge aos embates, que se coloque sempre como um instrumento nas mãos de Deus, que não tem medo de pedir ao Senhor que lhe revele as coisas ocultas. Esse é o convite do Pai a você, diante dessa palavra que Ele nos expõe nesta manhã. Nós vemos aqui também mais uma lição, que Deus envia sinais, irmãos, quando Ele deseja realizar a mudança nas épocas, nos tempos e nas estações. Após um tempo de oração, Deus deu a visão a Daniel, revelou o sonho do rei. E aí olha só a oração agora de Daniel, de gratidão, versículo 20. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Daniel era um homem sábio, estava se tornando um homem poderoso, mas ele disse, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Deus, pertence a Deus. Se Deus quiser dar, Ele dá. Se Deus quiser tirar, Ele tira. Isso é um tesouro, irmãos. É um tesouro maravilhoso. Eu já estive diante de grandes homens de Deus, servos de Deus, grandes pregadores da palavra, verdadeiros profetas de Deus. Gente que era difícil de chegar perto deles, diante de tantas pessoas que queriam estar com ele. Eu tive a oportunidade de estar depois que ele se afastou de Deus. E foi uma decepção, porque pudemos eu e minha esposa almoçar com aquele homem, agora como um escritor de livros, somente um escritor de livros. E o nosso anseio, nosso desejo, nossa avidez por ouvirmos tantas palavras belas, tanta revelação de conhecimento e sabedoria ali naquele almoço foi frustrado. Por quê? Porque a unção de Deus tinha sido retirada da vida daquele homem. Ele deixou de ser um instrumento, deixou de ser um servo, para ser simplesmente o homem. Deixou de ser o profeta para ser simplesmente um escritor de livros. A sabedoria que Deus tinha dado, Deus tinha retirado. Engana-se quem pensa que é sábio. Engana-se quem pensa que é alguma coisa. Nós estamos, irmãos, estamos com a sabedoria, estamos com o conforto, podemos estar vivendo uma vida de prosperidade. Mas o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. Daniel diz, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Versículo 21. Ele muda as épocas, os tempos, as estações, destrona reis, estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O poder e o controle estão nas mãos de Deus. E graças a Deus por isso. Porque se o poder e o controle estivessem nas mãos de pessoas, de homens, o mundo seria um total caos, uma total desgraça. Por mais difícil que seja o tempo que estamos vivendo, e o mundo está vivendo um tempo difícil de pandemia, nós crentes, a igreja de Jesus precisa crer
que o controle de tudo ainda está nas mãos de Deus. E Ele é o Deus que muda o tempo, os tempos e muda as estações. Se nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, de crise financeira, se estamos vivendo uma estação de enfermidade, de doenças, de medo, de confinamento, de isolamento, de solidão, de tudo aquilo que esse tempo traz, até mesmo de negativo, nós não podemos nos apartar dessa realidade. Se Deus permitiu, mas se nós permanecermos com Ele, além do propósito que Ele tem com essa permissão, existe um alvo estabelecido por Ele para as nossas vidas, para a nossa nação, para esse tempo que estamos vivendo, algo que vai causar mudança e transformação e que vai nos levar a um final feliz. Não posso deixar de crer nisso. Porque se em algum momento Daniel deixasse de crer, ele não perseveraria na oração e ele não seria aquele instrumento usado para revelar ao rei o seu sonho e livrar a sua vida, a vida de seus irmãos, daqueles magos, daqueles sábios, dos próprios babilônicos, de uma grande matança, de uma desgraça. Muitas desgraças podem ser evitadas quando um servo de Deus reage diante de uma perturbação da forma como Daniel reagiu. Por último, eu quero falar do sonho do rei e da revelação que Daniel trouxe da parte de Deus. Então Daniel mostra o sonho do rei. Naquele sonho, eu vou resumir para os irmãos. Havia uma grande estátua, uma estátua de algo que parecia com um homem, cuja cabeça era de ouro, cujo peito e os braços eram de prata, cujo ventre e o quadril eram de bronze, cujas pernas eram de ferro e cujos pés e os dedos eram misturados de ferro e de barro. E naquele sonho, uma grande pedra que foi cortada de um monte, não por mãos de homens, veio e caiu sobre os pés daquela estátua e ela se derrubou, se quebrou, se desfacelou. Esse foi o sonho que Nabucodonosor tinha tido. Algo que Deus colocou na sua mente, que perturbou, que lhe causou insônia, que lhe causou mal-estar, que lhe causou desconforto. Tinha alguma coisa de importante naquele sonho, cujos seus magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos não conseguiram revelar, mas cujo servo de Deus, homem de oração, homem com discernimento espiritual, pôde receber de Deus sabedoria e discernimento, a revelação do sonho e a sua interpretação. E qual foi a interpretação que Daniel recebeu de Deus? Ele se volta para o rei e diz que aquela cabeça de ouro era ele, o rei Nabucodonosor. Um homem poderoso, concentrava a maior riqueza daquele tempo. O Império Babilônico, irmãos, foi estabelecido entre os anos 606 a.C. até 539. Ele chega para o rei e diz: o peito de prata e os braços era o Império Medo-Persa, ou seja, 2 braços, 2 impérios, a Média e a Pérsia. E esse império que ainda não tinha acontecido, veio a acontecer, sucedendo o Império Babilônico, quando o rei Ciro destruiu o império, tomou e destruiu o Império Babilônico. Mais uma passagem riquíssima em lições para nós crentes nos dias de hoje, quando o filho do rei Nabucodonosor foi destronado, Belsazar, quando Deus escreveu com o seu próprio dedo na parede: pesado foste na balança e achado foste em falta. Mene, mene, tekel, parsim. Daniel tem a revelação, irmãos, de coisas que haveriam de acontecer.
O quadril, o ventre e o quadril de bronze, Daniel diz, é o Império Grego, que se estabeleceu naquele tempo, do ano 331 a.C. até o 146 a.C. E as pernas e os pés de ferro e de barro, misturados ali, se referia ao Império Romano, que começou no ano 146 a.C. e foi até o ano 476 depois de Cristo. E por que ferro? E por que barro? E por que os dois misturados? O ferro representava o poder, algo forte, que o Império Babilônico, o Império Romano tinha, que era o seu exército, as suas leis, seu senado, seu sistema jurídico. Mas os dedos de barro, misturados a ferro, representavam aquilo que tinha de frágil no Império Romano, que era a sua moral, a sua displicência, o desprestígio aos valores divinos, a sua falta de compromisso com o Deus verdadeiro. Foi o Império Romano que lidou de forma corrupta com a fé das pessoas. Foi no Império Romano que o imperador Constantino se declarou convertido, e até hoje a maioria dos teólogos desconfiam dessa conversão, porque ele era conveniente naquele tempo declarar o Império Romano como cristão. Foi o Império Romano que contaminou a igreja com as imagens vindas dos bárbaros, uma forma de atrair os bárbaros para dentro dos cultos cristãos. E aí começou a idolatria dentro da igreja cristã. Fragilidade representada pelo barro. E foi dentro desse Império Romano que nasceu Jesus. A rocha, a pedra, que segundo a visão dada por Deus, foi retirada não por mãos de homens. Como que Jesus nasceu, irmãos? No ventre de Maria, mas concebido pelo Espírito Santo. Jesus foi homem, mas não veio a este mundo por mãos de homens. Foi o próprio Espírito Santo quem o gerou. E o império, o reino de Cristo, que sucederia esse Império Romano, começa a nascer dentro do Império Romano. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Jesus veio para dar início, para implantar este reino entre nós, mas Ele só há de consolidá-lo com a sua volta. Nós já podemos hoje estarmos de dentro, vivendo como servos, como súditos desse rei chamado Cristo, vivendo no reino de Cristo, se em nossos corações, em nossas mentes, habitar o seu amor, a sua graça, seus princípios, seus valores, o seu caráter. E o convite que esta visão nos traz nesta manhã, diante desta palavra, é estarmos vivendo agora, naquele reino que foi profetizado, cerca de 2.600 anos antes do dia de hoje, ou seja, há cerca de 2.600 anos atrás, Deus já estava apontando para mim e para você, para uma possibilidade de estarmos permitindo que este reino de Cristo Jesus pudesse ser estabelecido dentro de nós. Não se tratava mais de um reinado político, não se tratava mais de um reinado econômico. Foi uma frustração para Judas, o discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, quando ele entendeu que o reino de Cristo não passaria pelo viés político e econômico. O reino de Cristo deveria ser construído dentro dos corações das pessoas. O trono de Deus se estabelece dentro de cada coração. Nesta manhã, esta palavra vem a mim e vem a você, a compreendermos que é sobre esta pedra, não cortada por mãos humanas,
que a nossa vida precisa se estabelecer. A rocha que os construtores rejeitaram deverá tornar-se a rocha angular da nossa vida, pedra de esquina, sobre a qual a nossa vida se sustentará. É esse reinado que Deus quer estabelecer sobre minha vida, sobre a sua vida. E para tanto, irmãos, nós vemos essa aplicação daquela perturbação vivida pelo rei Nabucodonosor, das reações difíceis vividas por Daniel e seus irmãos, seus amigos, que trazem lições maravilhosas para serem aplicadas na nossa vida hoje. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, o Deus da sabedoria, que muda os tempos e as estações, que fez no passado, possa fazer isso hoje no presente, mudando o tempo que você está vivendo, trazendo uma perspectiva de uma nova estação, uma estação de alegria, uma estação de paz, uma estação de colheita dos frutos maravilhosos do reino de Deus, do reino de Cristo, para mim, para você, para a sua família. Que Deus nos abençoe. Amém.